Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando o nosso programa Escola Bíblica Dominical para Jovens, diretamente aqui da CEADEB TV Oficial. Lembrando que aos sábados nós retransmitimos pela Rádio Vox 105.9. Enquanto começamos o nosso programa, queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pedindo a Deus que as bênçãos do Senhor repousem sobre todos vós. Aproveita que você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber toda a nossa notificação. Nós temos aqui uma programação de excelência. Cultos, congressos, eventos, escolas bíblicas, e você não pode ficar de fora de ser abençoado com tantos eventos de alta qualidade e bênçãos espirituais também. Estamos começando mais um trimestre, o último deste ano, e estaremos estudando a respeito do profeta Jeremias. O tema deste trimestre, exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias, é o que nós vamos estudar. Esta lição é a primeira, e o título dessa lição é O Chamado de Jeremias. O texto principal encontra-se em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. O resumo da nossa lição: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Os objetivos da nossa aula são três. O primeiro, apresentar a natureza do chamado de Jeremias. O segundo, explicar o teor da mensagem de Jeremias. E o terceiro, destacar a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Vejamos então a leitura bíblica que nós fazemos em classe, que se encontra em Jeremias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo número 10. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também os dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Vejamos então a introdução da nossa lição. Esta lição, que é escrita pelo pastor Elias Torralbo, tá? Ele é pastor ali na cidade, no estado de São Paulo, e Deus tem usado muito na ministração da palavra como grande pregoeiro da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A introdução da nossa lição: nesse trimestre estudaremos a respeito da pessoa e do ministério do profeta Jeremias. Na lição deste domingo, veremos como se deu o chamado dele, a natureza do seu ministério e da sua mensagem, o conteúdo, os efeitos e desdobramentos da mensagem daquele que foi denominado de profeta chorão. Essa lição reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra e em guardar os seus escolhidos. Vejamos então que nessa primeira parte da nossa lição,
nós abordaremos a natureza do chamado de Jeremias, onde veremos a pessoa do mesmo, a vida de Jeremias e o ministério de Jeremias. Vamos ver a pessoa de Jeremias. Ele nasceu de uma família de sacerdotes na cidade de Anatote. Observe que nesse primeiro momento da vida do profeta Jeremias, parece que nós temos aqui algo paradoxal, antagônico. Geralmente nós dizemos que filho de peixe, peixinho é. Jeremias tem uma família sacerdotal, mas ele vai ser chamado, vocacionado para ser um profeta. Alguém que tinha a responsabilidade diante de Deus e dos homens de proferir palavras que viriam diretamente do coração de Deus para todos aqueles habitantes de Jerusalém. Ele nasce entre 650 e 645 anos antes de Cristo, dentro do contexto da reforma espiritual dos dias do rei Josias. Todos nós sabemos que com a divisão das 12 tribos em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, esses reinos passavam por momentos, hora ou outra, passavam por momentos de altos, momentos baixos, momentos de declínios, momentos de bons espiritualmente, e nesse caso aqui, a nação de Israel vai passar por uma reforma espiritual que fora provocada pelo rei Josias. E é nesse contexto que Jeremias nasce. Seu sofrimento expôs a sua sensibilidade e a sua personalidade introspectiva, mas não anulou a sua força, fraqueza e sinceridade na entrega das mensagens. Isso nós encontramos em Jeremias, capítulo de número 11, versículo 18, e eu gostaria de mostrar para os irmãos que aqueles que servem a Deus, eles não se espiritualizam a ponto de se tornarem divinos, ou homens e mulheres que estejam acima do bem e do mal. Muito pelo contrário, a natureza humana, o próprio Deus, ele permite que o homem continue como homem, sujeito às mesmas paixões como Cristo estava, mas, ao mesmo tempo que a gente percebe que eles venceram com todas essas possibilidades de fracassar, nós também poderemos vencer. E é isso que nós percebemos aqui no livro de Jeremias, no capítulo de número 11. Observe a humanidade, a sensibilidade do profeta Jeremias diante da situação que a nação de Israel está vivendo. O versículo 18 diz assim: "E o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. Mas eu era como um manso cordeiro que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, permite que eu vá a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa." A gente percebe que nesse texto, a humanidade do profeta Jeremias está sendo colocado para fora. Está falando da sua sensibilidade, da sua personalidade introspectiva, né? Jeremias, diferente de outros profetas que eram bastante coléricos, sanguíneos, Jeremias tem uma personalidade muito da reflexão, do olhar para dentro, do refletir muito, né? E nesse texto a gente percebe muito claramente essa força que ele tem, essa franqueza em palavras e, ao mesmo tempo, a sinceridade na entrega das mensagens. Já no segundo subtópico da primeira parte, a vida de Jeremias, a relação de Deus com Jeremias começou quando o profeta não tinha consciência da sua própria existência. A gente vai ver aqui no capítulo 1 de Jeremias que o profeta Jeremias não vai começar a ter intimidade depois da sua chamada, mas, muito pelo contrário, essa intimidade começa ainda como substância informe. O versículo 5 do capítulo 1 diz assim:
Antes que eu te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tem alguns irmãos que eles esperam a serem consagrados, separados, chamados, para, a partir de então, eles começarem a gerar intimidade com Deus. Começarem uma vida de oração, uma vida devocional diária, mas, no caso de Jeremias, essa intimidade, essa relação não se dá por intermédio da chamada, mas muito antes. O Senhor já tinha o visitado, ainda no ventre da sua mãe, e o separado para ser um profeta. A consciência da soberania do Eterno inibiria o profeta de apresentar qualquer possível obstáculo. Como todos nós sabemos, volta e meia alguém tem uma chamada da parte de Deus, porém, sempre usa-se de subterfúgios para dizer ou para dar uma negativa diante da chamada. Aqui Deus mostra para Jeremias que a sua escolha não estava pautada pela forma como Jeremias vivia. Nesse caso, não. Estava pautado com algo que estava relacionado com a sua geração. Ele ainda em forma embrionária no ventre da sua mãe, e o próprio Deus já o tinha visitado, já o tinha visto, percebido, e tinha feito-lhe uma promessa. Conosco não é diferente. Muitos já foram escolhidos no ventre da própria mãe, para que, a partir de então, vá, obedeça à voz de Deus, desempenhe o ministério, e esse ministério seja profícuo. A consagração de Jeremias ocorreu antes de seu nascimento. Eu creio que Deus escolhe, sim, escolhe ainda no ventre, e eu vou um pouco mais além. Eu entendo que Deus, quando precisa de alguém com certa característica, ele ainda, mesmo sem que essa pessoa exista, Deus envia essa criança para um ventre materno, para que ela possa crescer e Deus possa utilizar no momento certo. Por isso, eu ainda creio que ninguém foi um acaso do destino, um erro, um descuido da natureza. Todos nós nascemos com um propósito. E foi isso que Deus fez comigo, com você, com todos aqueles que servem a Ele. O ministério de Jeremias nasce com o propósito de honrar a Deus, representando diante do seu povo. Então, o próprio Deus diz: eu te escolhi e as nações eu te dei por profeta. Não foi ele que se colocou à disposição para ir profetizar, mas Deus que fizera essa escolha quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. A principal missão era falar a verdade, distinguindo assim o verdadeiro profeta do falso. Muitos se apresentam hoje como profeta, mas no fundo, eles são falsos profetas. E a missão principal de Jeremias nesse contexto era justamente a missão de profetizar a palavra verdadeira da parte de Deus. E no capítulo 14, o versículo 14, isso fica muito claro. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que ele vos profetizam. Olha o chamamento de Deus para Jeremias. Na câmera 2 aqui, Guilherme, vejamos que Jeremias tinha uma missão, uma função. Jeremias tinha que profetizar a verdade. É por isso que a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Muitas pessoas têm surgido atualmente dizendo que são profetas e profetizas, mas as suas palavras são mentirosas, são levianas, elas não prosperam. Então, Jeremias tinha uma incumbência, proferir palavras verdadeiras. Disse-me o Senhor,
e ouvir a palavra do Senhor são expressões que refletem a dinâmica do seu ministério. Observe que Jeremias, diferente de Elias, que diz segundo as minhas palavras, ele está dizendo que disse-me o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, mostrando que todas as suas palavras ou oráculos proferidos, eles eram oriundos do próprio Deus. Na câmera 1 aqui, Guilherme. No entanto, quanto mais sofria, mais se aproximava de Deus. Capítulo 17, versículos 5 ao 10, vai nos mostrar que o sofrimento do profeta Jeremias tinha um propósito: aproximá-lo de Deus. Algumas pessoas sofrem, e elas sofrem por quê? Elas sofrem porque Deus está permitindo com esse sofrimento que elas se aproximem de Deus. Algumas pessoas se distanciam de Deus quando estão vivendo na bonança. E no caso do profeta Jeremias, todo o seu sofrimento era pedagógico. Não pergunte a Deus por que você está sofrendo. Pergunte a Deus para quê. Certamente Deus está permitindo o teu sofrimento para te amadurecer, para te preparar para algo maior que Ele quer que você faça. Já no segundo tópico da nossa lição, a mensagem de Jeremias, nós veremos os dias de Jeremias, as duas visões de Jeremias e finalizaremos com o destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. Os dias de Jeremias, ele foi o profeta quando Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus. Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13. A gente percebe o tempo em que Jeremias estava vivendo, o tempo em que decorreu da sua chamada. Então, porque o meu povo fez duas maldades, e a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Observe que a nação de Israel está vivendo um momento difícil, um momento de um abandono, do distanciamento da parceria, da caminhada com Deus. Algumas pessoas estão pagando alto preço porque se distanciaram do próprio Deus. Só em Deus nós temos a água viva, o alimento que desce do céu. Por isso, a nação de Israel estaria passando por um momento difícil e Jeremias é alertado para isso. O que vocês estão vivendo é em virtude do abandono, da separação de Deus. Geralmente os profetas surgiam em épocas de apostasia. Deus nunca deixou o seu povo só. Mesmo o povo errando, apostatando, Deus sempre levantou um profeta para trazer uma palavra de arrependimento, uma palavra de mudança de vida. E foi isso que Deus fez com o profeta Jeremias. Mesmo o povo apostatando, ele levanta o profeta Jeremias com um remédio para a cura daquilo que eles estavam vivendo. Eram usados para advertir, renovar as esperanças e chamar ao arrependimento, a fim de evitar o juízo divino. Deus nunca teve desejo de punir o homem. Essa nunca foi a vontade de Deus. Se em algum momento isso aconteceu para que a humanidade não se perdesse. Mas o desejo de Deus foi que o homem sempre andasse no caminho correto, fazendo a vontade do próprio Deus. E essas mensagens de Jeremias eram mensagens de advertência, eram mensagens de renovação de esperanças, era uma mensagem de chamamento ao arrependimento. Quantas pessoas erram, continuam na prática do erro? Se Deus não levantar um profeta para corrigir essa postura, esse comportamento, é provável que essa pessoa se perca para sempre. O povo estava em profunda rebeldia contra Deus e foi chamado ao conserto. Deus, nas suas vontades intencional, permissiva e soberana,
sempre trará uma última palavra como um meio de resguardar, um meio de guardar a obra-prima da sua criação. Quantas vezes Deus utiliza-se da própria palavra dele, a Bíblia Sagrada, ou em alguns casos de homens e mulheres que, inspirados pelo Espírito Santo, profetizam, trazendo correção, trazendo palavra de esperança, palavra de arrependimento, para que o homem não se perca. Como a nação estava em profunda rebeldia contra Deus, Deus está chamando o homem para uma renovação de aliança e de conserto. As duas visões de Jeremias. No momento do seu chamado, Jeremias vai ter duas visões. Observe que a mensagem é específica e a mensagem é clara. A primeira visão foi a de uma vara de amendoeira. E esta palavra amendoeira, isso está no capítulo 1, versículo 11, shaked, acordado, e shoked, velar. Observe que Deus está dizendo para Jeremias, eu estou ficando acordado, eu estou velando para que a minha palavra se cumpra. Esta visão está relacionada com o fato de que Deus, que fizera a promessa, não iria deixar jamais que a sua palavra passasse em vão ou despercebida. A segunda visão foi de uma panela a ferver, inclinada para o norte. Observe que a primeira visão indicou o caráter do ministério de Jeremias. Deus está dizendo que o ministério de Jeremias seria um ministério profícuo e que, assim como Deus estava acordado e velando para cumprir com as suas palavras, assim seria o ministério do profeta Jeremias. Já a segunda visão apontou para o conteúdo da mensagem a ser entregue. Observem que essa segunda visão da panela a ferver está falando de um conteúdo, de uma mensagem que vai ser entregue e que vai se cumprir. Quando a gente para analisar essa condição de uma panela com água a ferver, geralmente atrelamos a questão das donas de casa que cozinham, mas ela também serve como uma sentença, um juízo. E essa foi então as duas visões que o profeta Jeremias teve, a da vara de amendoeira e da panela a ferver inclinada para o norte. Destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. Jeremias foi enviado ao povo de Judá, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Os irmãos lembram que o Reino do Norte e o Reino do Sul se separaram, e o Reino do Sul, a quem Jeremias foi enviado, tinha como capital Jerusalém. O seu conteúdo foi de oposição à apostasia e de denúncia contra a ingratidão do povo diante de Deus. Então, essa mensagem tem pelo menos dois objetivos para serem corrigidos. Primeiro, opor-se à apostasia, que é quando alguém de forma deliberada se afasta de Deus, se distancia da sua palavra. E a segunda era uma denúncia contra a ingratidão do povo. Se tem uma coisa que Deus não tolera é a ingratidão. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar com pessoas que são ingratas. E foi isso que a mensagem de Jeremias trazia para a nação de Israel. Tá? Uma oposição à apostasia e uma denúncia contra essa ingratidão da nação de Israel. Vejamos o capítulo 2, o versículo 14 e o versículo de número 13 do livro de Jeremias. Olha isso aqui. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo e ele um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Que coisa interessante. A nação de Israel
deliberadamente optou por se afastar de Deus. E quanto mais nos afastamos de Deus, as coisas que não deveriam acontecer passam a acontecer. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Seu conteúdo foi de oposição à apostasia e de denúncia contra essa ingratidão, mas a sua mensagem ainda foi um apelo para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Aqui nós vamos perceber que esse arrependimento está atrelado à mudança de postura, à mudança de comportamento. Existem duas palavras muito interessantes que nós veremos a respeito desse arrependimento, tá bom? Nós que arrependidos fizemos aliança com Deus, precisamos mostrar que esse arrependimento está atrelado com as nossas palavras, está atrelado com a nossa forma de pensar e ainda está atrelado com a nossa postura, com a nossa atitude. Vejamos então o terceiro tópico da nossa lição, a mensagem de Jeremias e os seus efeitos, a resposta do povo, o sofrimento de Jeremias e ainda o cumprimento das profecias de Jeremias. A resposta do povo. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que a ouvem. Quando Deus fala corrigindo o seu povo, o povo precisa responder com ações que demonstram que houve, de fato, o entendimento da mensagem que for ali passada. Como eu falei, o arrependimento está relacionado para duas palavras. Do grego, uma metanoia, ou metanel, que é a mudança de pensamento, e a outra, apóstrofo, ou epistrefo, que está relacionado com a mudança de comportamento, a mudança das ações. O povo foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. Ora, para este povo foi mais fácil perseguir ao profeta Jeremias do que submeter-se à vontade de Deus, que era a vontade de que eles se arrependessem. O povo se tornou perseguidor do profeta. E hoje em dia não é diferente. Quando nos colocamos como servos de Deus para corrigir os desvios doutrinários, os desvios de comportamento, automaticamente nós somos perseguidos. Ao ouvir as suas palavras, a resposta foi: não andaremos e não escutaremos. Olha que decisão catastrófica. Deus está falando, Jeremias não está falando por si só, mas está embasado na palavra de Deus, e a postura do povo é uma postura de não andar com Jeremias e muito menos de o escutar. Tem mais, eles maquinaram mal contra o mensageiro. Conforme Jeremias capítulo 18, versículo 18, nós vamos perceber que a postura desses homens, essas são posturas as piores possíveis. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Eles estão tão resolutos e determinados a não ouvir Jeremias, que eles estão dispostos, inclusive, a falar mentiras, a lançar impropérios contra o servo e o profeta do Senhor. Se você está à frente de uma classe, se você está liderando um departamento e se coloca à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele manda, e está sendo perseguido com falsos testemunhos, está sendo perseguido com levantes, levante a sua cabeça. Você não é o primeiro e não será o último. Os grandes homens de Deus também passaram por isso. O sofrimento de Jeremias,
O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição dos seus inimigos. O capítulo de número 20, o versículo de número 1 até o versículo número 3. Ora, Pazu, filho de Imé, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Então feriu Pazu ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazu o tirou do cepo, Jeremias lhe disse: o Senhor não te chama Pazu, mas Magó Missabibe. Olha, o que o profeta Jeremias passou foi tão severo, tão ruim, que Deus chega a mudar o nome desse homem. Alguém que se chamava Pazu vai ter agora o nome de Magó Missabibe, em virtude do que ele fizera com o profeta, o porta-voz do Senhor. Vejamos mais, Jeremias teve que lidar com a solidão, a dor permanente e com dúvidas profundas. A vida do crente não é uma vida, como alguém diz, um morango. A vida do crente é uma vida que em alguns momentos ele vai se ver só. Mesmo estando em uma multidão, ele vai se ver só. Além do mais, alguns momentos ele vai ter uma dor permanente, uma dor provocada pela tristeza, provocada pela perseguição, e em alguns casos, dúvidas também. Isso é normal. Com Abraão não foi diferente. Abraão ficou questionando a Deus: Deus, eu já estou avançado de idade, a minha esposa tem o seu ciclo concluído, não pode mais gerar, estou ficando já senil, idoso, e o único que pode ser herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, o meu servo. Então, essas dúvidas, elas podem sim e surgirão na vida do crente. O sofrimento é parte da vida de um crente fiel que tem um papel pedagógico, contribuindo para a vida cristã mais madura. Todo crente que passa pelo sofrimento, ele não passa por acaso. Essa luta, esse sofrimento, eles são pedagógicos. É no sofrimento que eu aprendo a confiar em Deus e esperar que Ele responda a minha oração. É no sofrimento que eu me aproximo de Deus. Portanto, ele tem um caráter pedagógico. O cumprimento das profecias de Jeremias. Jeremias chorou pela condição espiritual do povo. Jeremias capítulo 9, versículo 1, nos mostra Jeremias chorando pela condição com que a sua nação estava passando. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias está pagando um alto preço. Profetizar, pastorear, ensinar. Alguns momentos nós choramos a sós, isolados, e a igreja não vê, a classe de aula não vê, mas Deus está vendo. E nesse caso de Jeremias, que vai chorar pela condição espiritual do seu povo, e aqui nós já temos uma figura, uma antecipação, cerca de 600 anos, do que Jesus também faria em seu ministério terreno. A Bíblia diz que Jesus chegou sobre Jerusalém e chorou ao ver a incredulidade do povo, que o povo não queria recebê-lo como Messias. Mas observem que aquilo que Jeremias falou se cumpriu. Pregar o arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Precisamos pregar o arrependimento. Nós não podemos compactuar com a igreja brasileira que, nos dias atuais, quer pregar autoajuda, mensagens de coaching. Jeremias pregava o arrependimento e essa era a principal missão do seu ministério. Outra coisa, parte das profecias dele se cumpriram
e parte delas ainda se cumprirão. Tem profecias que foram preditas por Jeremias, que ainda ocorrerão conosco, pode ser hoje, amanhã, mas elas se cumprirão. O terceiro tópico da nossa lição foi esse que nós abordamos. Nós chegamos então à conclusão da nossa lição dizendo o seguinte: aprendemos a respeito do chamado divino e da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e ao propósito da vida. Esta lição reafirma ainda o compromisso de Deus com a sua palavra e com os que ele chama para a sua obra. A vida de Jeremias foi um grande exemplo para todos nós. Continuemos a buscar em Deus, orando, crendo que as nossas lutas, os dissabores, as provas que nós passamos são de caráter pedagógico. E que em tudo isso, o nome de Deus será glorificado para todo sempre. Chegamos ao final da nossa aula e se Jesus não voltar, semana que vem estaremos de volta. Deus te abençoe e até lá.